Bom, boa tarde para todos e todas. Vocês estão escutando bem? Sim. Então, queria convidar quem está aí mais no fundo para ficar mais próximo também da gente. Não precisa ter medo, não. Como tem pouca gente na sala, a gente consegue interagir melhor se estiver aqui mais perto. Bom, meu nome é Bernardo. É que tire a máscara? Bom, meu nome é Bernardo, sou professor da Unifespa. Eu vou estar mediando essa mesa, que tem o nome Perspectivas em Etnobotânica na Região Amazônica. Então, vai estar participando dessa mesa também a Márlia Regine Coelho Ferreira e a Flávia Cristina Araújo Lucas. Bom, então cada um de nós vai fazer uma apresentação e no final a gente faz a conversa, o diálogo com quem estiver aqui na sala. Pode ser? E aí eu queria chamar a Márlia. Então, Márlia é graduada em Farmácia Bioquímica pela UFOP, mestre em Biologia Vegetal Tropical pela Universidade de Paris 6 e doutora em CB, Ciências Biológicas pela UFPA. É docente permanente do Biologia Vegetal Tropical e Biodiversidade de Biotecnologia da Rede Bionorte e em Diversidade Sociocultural do Museu Paraense Emílio Guilde. Atualmente é pesquisadora do Instituto Nacional da Mata Atlântica e foi pesquisadora do Museu Paraense Emílio Guilde de 2000 a 2020. Então, muito obrigado. Fique à vontade, Marla. Obrigada, Bernardo. Vou pegar uma. Tá, tá bom. Pra frente. Fico. Vai ser aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Estão ouvindo aí atrás, o último aí de trás, está ouvindo bem? Eu pretendo não tirar a máscara, tá? Bom, pessoal, quando eu fui convidada para esse congresso, né, para fazer uma palestra, eu pensei em falar sobre a abordagem etnobotânica e etnofarmacológica no âmbito do programa de pós-graduação da Bionorte. E sendo assim, eu achei importante a gente situar um pouco o que a gente entende por etnobotânica e etnofarmacologia, e depois um pouco sobre a criação do programa, porque eu estou nesse programa desde o início. Vocês vão poder constatar aí um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Então, para nos situarmos, eu gostaria de mencionar que a etnobotânica estuda todas as interações entre as populações humanas e as plantas ao longo do tempo. E a etnobotânica, então, ela vai se ocupar das relações entre pessoas e plantas, as quais se aliam fatores culturais, ambientais, concepções desenvolvidas por essas pessoas sobre as plantas e o aproveitamento que delas se faz. Ou seja, ela vai se ocupar das relações ecológicas, simbólicas e utilitárias das plantas. E entre estas plantas utilitárias, nós vamos ter as medicinais, as quais eu dou um destaque aqui. A etnofarmacologia é o estudo interdisciplinar dos remédios tradicionais de origem vegetal, animal, fúngica e ou mineral utilizados em sistemas tradicionais de saúde e doença. Esse slide eu peguei de uma aluna minha que acabou de defender, que eu achei que estava bonitinho, estava pronto. Mas aqui na minha abordagem, embora a etnofarmacologia ela estude os remédios tradicionais de origem vegetal, animal e fúngica, eu vou me ater a esse aspecto vegetal da etnofarmacologia, tá? E ambas as disciplinas são disciplinas que integram os estudos etnodirigidos, que são aqueles estudos que buscam informações sobre plantas para futuros estudos, né, nas áreas de farmacologia, fitoquímica e tal.
Tá, nos situando, então, quanto à nossa abordagem aqui, ontem, inclusive, a Patrícia, em sua palestra magna, falou um pouco da criação do Bionorte, não sei se todos estavam, mas, de qualquer forma, já era um slide que eu tinha, então eu repito aqui. Muitos de vocês talvez não estivessem lá ontem à noite também, né? Então, essa rede da biodiversidade e biotecnologia da Amazônia, chamada Rede Bionorte, a minha máscara está me incomodando um pouquinho. Ela foi criada em dezembro de 2008, né, com o intuito de integrar competências para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, formar doutores da região norte e para a região norte, com foco na biodiversidade e biotecnologia, gerar conhecimentos, processos e produtos que contribuam para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E essa rede, então, ela é dirigida por um conselho diretor, gerenciada por um coordenador executivo, que o primeiro foi o Espartaco Filho, não sei se um senhor que foi homenageado ontem à noite, né, nessa palestra da Patrícia, e hoje me parece que é ocupada pelo Sandro Percário, né, e é assessorada por um comitê científico. Ops. Aqui o comitê científico, o comitê científico geral, aí no meio, esse slide não está muito lindo, não, mas é um slide antigo também, de uma apresentação feita no início da rede, né, pelo Espartaco, inclusive. Então, ele é alimentado por essas coordenações estaduais, né, desses 9 estados que compõem a Amazônia Legal. Isso aqui só para ilustrar, né? Nós rodamos a Amazônia inteira, né? Todos os estados, fazendo levantamento das universidades, das instituições de pesquisa, buscando também colaboradores para essa rede, né? E pesquisadores interessados em trabalhar em rede. Verdade, se mostra como uma oportunidade muito interessante para a gente, embora a gente esteja muito distante uns dos outros, né, aqui na Amazônia, mas os recursos poderiam ser otimizados. A esperança é que fosse assim. Aqui nós temos encontro no Mato Grosso, em Manaus, em Belém, no Acre, só mesmo para ilustrar. Nós éramos jovens, nem tanto assim. Bom, a Rede Bionorte, então, ela é constituída por 3 linhas de pesquisa. A primeira é o conhecimento da biodiversidade, né? Que é constituída pelo inventário da flora, fauna e microbiota da Amazônia brasileira, taxonomia, coleções, tarará, e a etnobiologia, que está aí dentro dessa linha de pesquisa, né? Assim considerado no âmbito da rede. A linha 2 é conservação e uso sustentável da biodiversidade. Vai, então, ter os trabalhos que estudam manutenção e caracterização de bancos de germoplasma, domesticação de espécies, melhoramento genético e tal. Bom, a terceira linha é a linha bioprospecção e desenvolvimento de bioprodutos e bioprocessos, e vai tratar, então, da produção de extratos e óleos essenciais, desenvolvimento de bioensaios, bioinformática, gestão de inovação, desenvolvimento de bioprodutos e bioprocessos, né? Todos os temas que são tratados dentro dessa linha. Entre as ações desenvolvidas pela Rede Bionorte, nós temos o primeiro edital em 2009, quero dizer, e em 2013 também. As informações de 2013 eu não consegui, mas essa de 2009 eu estava muito envolvida, e aí eu coloco, foi um edital para se trabalhar em rede, né? E o Pará teve 7 projetos aprovados, teve o maior número de projetos aprovados, seguido pelo Amazonas, né? E aí, esses projetos, eles envolviam pesquisadores, instituições de outros estados da Amazônia também. Uma outra atividade da rede foi
a estruturação do programa de pós-graduação da Bionorte, né, que foi aprovado em 2010 e iniciado em 2012, né? E esse programa foi, então, dando continuidade àquilo que aos propósitos da rede, né? Tem a formação de doutores para atuação nos mais variados campos da biodiversidade e biotecnologia, né, no sentido de aprofundar a formação científica e tecnológica do pós-graduando e a formação de RH de alto nível. Isso foi muito interessante porque a gente, ainda hoje, mas naquela época que se constatava a presença nas universidades e instituições de pesquisa de professores e pesquisadores sem o doutorado ainda, né? Apenas com mestrado, ou muitas vezes até com graduação, né? Então, era importante focar nessa formação de recursos humanos, né? E isso tem acontecido, é algo muito prazeroso. Eu ter ouvido ontem, já se formaram mais de 400, né, pessoas nesse curso, é muito bacana, né? E um outro objetivo aqui do programa é a integração das instituições de ensino superior e as instituições de pesquisa, partícipes dos 9 estados da Amazônia Legal, profissionais do setor produtivo, voltado ao desenvolvimento de processos e produtos oriundos da biodiversidade, bem como de estudos avançados de gestão e inovação que venham contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia e para a qualidade de vida da população. Aí eu me pergunto, para que, quando se fala em melhoria da qualidade de vida da população, você está se referindo a quê? Estaria implícita a inserção da população amazônica com seus saberes e fazeres no processo de desenvolvimento sustentável? Ou seja, seria apenas uma fórmula bonita e aceitável, que está na moda falar de desenvolvimento sustentável, de participação das comunidades, das populações tradicionais com seus saberes, né? Nessas políticas, nesses programas. Ontem mesmo eu havia falado disso, que foi criado um programa, é só um paralelo que eu estou fazendo aqui, né? O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no SUS, e se falava da inserção, se fala ainda, né? Um dos objetivos é a inserção dos especialistas tradicionais, dos conhecedores de plantas, né? Nesse serviço de saúde do SUS, principalmente nos locais que não têm acesso, né, ao serviço da medicina oficial, né? Então, são serviços que podem ser complementares, né? Mas que, na verdade, isso ficou no papel, né? A gente pensa, isso ainda não é verdade. E aí eu peguei uma fala da doutora Ima Vieira, do Museu Guild, uma fala recente dela, agora no 10º Fórum Social da Pan-Amazônia, que ocorreu, me parece que o mês passado aqui em Belém. Ela fala que existem 2 caminhos para a Amazônia. Primeiro é a destruição e exploração exógena da biodiversidade. O segundo caminho seria a sustentabilidade e a consideração do modelo endógeno, valorizando os povos e as comunidades tradicionais e as necessidades internas de todos os amazônidas, né? Então, ela fala, que modelo a gente quer? Né? E ela continua, os problemas e as realidades complexas da região não podem ser resolvidos com modelos de bioeconomia e suas promessas tecnológicas, que mais se apropriam de saberes tradicionais e se voltam para o grande mercado ao invés de valorizar o seu território, né? E é isso que a gente constata hoje ainda. Eu acho que a bioeconomia, ela veio para ficar, né? Ela é uma realidade. A gente não pode negar, mas a gente não pode negar também que a gente tem um compromisso social, né? Que a gente não pode pensar em desenvolvimento, só desenvolvimento econômico, né? A gente tem que pensar nas pessoas também, somente numa terra como essa, que tem uma diversidade biológica riquíssima, né? E são essas pessoas que moram aqui, que conhecem essa diversidade, então não é justo que elas não sejam beneficiadas e não se pense nelas quando se fala em desenvolvimento tecnológico, né, ou em bioeconomia. Né?
Então, eu achei interessante colocar isso aqui, porque a gente está num programa, eu acho que está muito dirigido para isso, né? Então, eu acho que as pessoas estão um pouco esquecidas, amazônicas. Então, só para a gente ter uma noção, né? Nem sei se todo mundo aqui conhece, mas aqui na região amazônica, nós temos uma variedade de ecossistemas, fisionomias, aí eles falam de tipologia de florestas e tal, uma diversidade grande. E nessa região aqui, entre 25 mil e 30 mil espécies da flora amazônica são endêmicas, ou seja, só ocorrem aqui. Então, é importante que a gente trabalhe sobre ela, estude essas espécies, né? É algo que eu venho batendo muito na tecla quando eu vejo alguém estudando hortelã, alfavaca, plantas que foram aqui introduzidas e a gente tem tanta planta para estudar, né? Então, eu acho que a gente tem que prestar mais atenção nisso. E um outro aspecto é o aspecto cultural, o sociocultural, né? Que a região ela é rica, e aí os povos e comunidades tradicionais, que eu assim coloco, né? Que nesse decreto de 7 de fevereiro de 2007, eles são definidos, né? Quando criado esse Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável para os povos e as comunidades tradicionais, como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Eu não vou aqui ler tudo isso aí, mas vocês podem ler, né? E aí, do lado, os povos e comunidades tradicionais existentes no Brasil. Aí faltam alguns ainda, né? Porque me parece que os ciganos estão, mas os pomeranos do Espírito Santo, por exemplo, que são também considerados povos tradicionais, porque eles têm a língua deles também, ainda hoje, né? Eles não estão aí. Mas fato é que esses aí que estão circundados, essa linha verde aí, são os que são encontrados aqui na região amazônica, né? E dentre eles eu vou destacar os quilombolas e os povos indígenas, porque são os dados que a gente tem oficiais, né? Que é mais facilmente encontráveis. No Brasil nós temos 255 etnias, né? Etnias que estão distribuídas em 722 áreas indígenas. Essas 722 áreas indígenas, não todas, né, correspondem a 13,8% das terras brasileiras, sendo que na Amazônia nós vamos ter mais da metade, né, que são 424 áreas, que corresponde a 23% do território da região. Então, uma vasta área aí a ser explorada. No que diz respeito às comunidades remanescentes de quilombos ou comunidades quilombolas, até 2014 havia cerca de 1.300 comunidades reconhecidas como tais, né? E, segundo a Fundação Palmares, esse número subiu para 2.600 em 2015, né? E estão espalhadas pelo território nacional e já são certificadas. E aqui no Pará, Maranhão, nós temos bastante, assim como em todos os outros estados também. Bom, voltando aqui ao programa de pós-graduação, assim que ele foi criado, foram criadas estabelecidas, né, 2 áreas de concentração. Essas 2 áreas de concentração, elas abrangem as 3 linhas de pesquisa da Rede Bionorte, né? Essa primeira área aqui, de concentração, biodiversidade e conservação, né? Tem 2 linhas de pesquisa, conhecimento e conservação e uso sustentável, e a biotecnologia, né? Que é essa linha que vocês veem aí. O comitê de avaliação do programa é a biotecnologia, a CAPES, né? O que, pelo menos de início, não nos favorecia muito, né? Nós que somos das etnociências. Quanto aos docentes permanentes desse programa, nós temos 156. Todos esses dados, gente, eu tirei do site da Rede Bionorte, tá? Então, são 156 docentes,
doutores, pós-doutores e livre docência, né? Quanto à distribuição desses docentes, docentes aí, eu vou dizer docentes permanentes e colaboradores, nas grandes áreas do conhecimento estabelecidas pelo CNPq, CAPES, o CNPq, CAPES, né? Nós vamos ter, eles estão distribuídos nessas quatro grandes áreas aqui, né? As ciências biológicas contribuem com o maior número de docentes, seguido pelas ciências agrárias, ciências exatas e da terra e ciências da saúde, né? Outra coisa que a gente encontrou também, que achei que fosse interessante mencionar aqui, já que nós estamos falando de biodiversidade e biotecnologia, é o número de patentes dos docentes do programa. São 229 patentes. Mas eu gostaria de esclarecer que não fica claro, e eu acho que realmente não é, né? Essas 229 patentes, elas não são do programa, né? Assim como um produto do programa. Elas são, eu não sei quantas seriam, tá? Do programa só, mas elas são dos docentes que, né, são de propriedade intelectual dos docentes, né, que participam do programa de pós-graduação, o que mostra o esforço e a capacidade técnica dos docentes da rede, né, da rede e do programa. Bom, quanto ao número de teses defendidas, aqui nós vamos ter 447, sendo que no ano de 2017 e 2019, assim como 2016 e 2018, foi o maior número de teses defendidas, né? Em 2022 está muito pouco aqui, mas é porque não está contabilizado algumas que foram defendidas e outras que serão posteriormente, esse ano ainda, né? Dessas 447, 32 têm uma abordagem etnobotânica ou etnofarmacológica, né? Sendo que em 2016, o maior número de teses com essa abordagem aconteceu aqui, né? O Pará e o Mato Grosso foram os estados que formaram entre essas duas aí, que formaram o maior número de doutores que adotaram essa abordagem em suas teses, tá? E dentre essas teses, apenas 4 foram com povos indígenas, né? O Apixana, Ingaricó, Macuxi não. O Apixana, Ingaricó, deixa eu ver o outro aqui. Macuxi, isso mesmo. E tem um outro nome muito complicado para se pronunciar, Riquibatsa, do Mato Grosso. Então, 3 de Roraima e 1 do Mato Grosso. Então, nós temos que fazer muita coisa aí para conseguir, né, colocar os indígenas no meio disso tudo. Bom, como é que foi que eu consegui isso aqui, né? Eu li o resumo das teses, de todas as teses, para ver quais eram que tinham essa abordagem. Agora, em relação às teses em andamento, que são aproximadamente 370, eu tive que... o dado que eu tenho aqui de 20 teses apenas, é um dado dedutivo meu. Eu olhei as pessoas que trabalham, os que eu conhecia que trabalham com essa abordagem, e aproximei, porque eu não tinha esse dado para avaliar, né? Mas, então, em 2018, até meados de 2018, das 162 teses produzidas no âmbito deste programa, apenas 10 usavam alguma etnociência como abordagem de estudo, né? E nenhuma delas, porém, potencializou o binômio biodiversidade e biotecnologia. Isso que foi dito pelo Clement em 2018, tá? Bom, então, acho interessante também mencionar alguns dos temas aí que têm sido abordados nesses estudos, né? Alguns desses temas os dados dessas teses foram oriundos de trabalhos de campo, outros foram da literatura, né? Baseados em dados secundários. Nós temos aqui conhecimento... Ops,
Conhecimento e uso da biodiversidade vegetal por comunidades ou povos tradicionais, onde foram tratadas as plantas medicinais, alimentícias, palmeiras, né? Então, obtido através de dados de campo ou secundários. Uso e manejo da terra por povos indígenas. Aqui o foco sobre conhecimento de plantas invasoras no lavrado, no entorno de unidades de conservação. Lavrado, para quem não sabe, é um não sei se poderia dizer ecossistema ou uma fitofisionomia, sei lá, em que ocorre em Roraima, tá? Depois tem conhecimento e valorização da agrobiodiversidade, né, que é trabalho sobretudo resultante de estudos de quintais, estudo de avaliação biológica de uma dada espécie medicinal na região, levantamento de dados secundários, não há campo aqui. E o que é interessante nesse estudo aqui é que se trabalhou com malária e leishmaniose, que são doenças negligenciadas, né? Que ocorrem apenas aqui, que o mercado não está muito importando com isso ainda, né? Então a gente tem que focar nossos estudos nessas doenças. Compreensão da influência de populações pretéritas na formação de paisagens atuais. Aí nós vamos ter envolvimento de 3 campos do conhecimento, um estudo bastante disciplinar e bem bonito até, feito em colaboração com a arqueologia. Então, envolve fitossociologia, etnobotânica e arqueologia. Temos trabalhos sobre segurança e soberania alimentar, através de revisão bibliográfica também, avaliação de atividades biológicas. Então, vocês veem aí que as atividades biológicas que são testadas nessas teses têm sido a partir de dados secundários, né? Estudo de óleos essenciais como alternativa econômica para o desenvolvimento da região, aí levantamento junto às comunidades produtoras, potencial biotecnológico de oleaginosas. É importante mencionar que nós temos aqui no Pará, e aqui no Museu Guild, na Universidade Federal do Pará, um grupo forte, né, que trabalha com óleos essenciais, com plantas aromáticas, né, e que tem contribuído e que podem contribuir muito mais, né? E aqui, só para ilustrar, há 2 livros que saíram, são publicações recentes, e que envolvem docentes da pós-graduação ou colaboradores deste programa, né, da Biodiversidade e Biotecnologia, na organização dos livros e em artigos, em capítulos publicados aqui também. Então, é importante ver essa coisa da internacionalização que esse programa tem promovido, né? Um outro tema aqui que tem a ver com, que eu vou falar um pouquinho mais, porque é de um aluno meu, é etnobotânica aplicada, o tema, né? Etnobotânica aplicada à política pública em saúde, considerando critérios de tradicionalidade de uso. Então, o objetivo maior é propor espécies medicinais nativas amazônicas para o Sistema Único de Saúde. Sabe que essa lista, essa relação do SUS, de plantas medicinais para o SUS, tem muito pouco plantas brasileiras e amazônicas, menos ainda. Então, é importante que esse tipo de trabalho seja feito. E aí, apenas um esquema que ele fez mostrando que essas pesquisas etnobotânicas permitem que esses usos em determinadas comunidades sejam reconhecidos aqui como um sistema médico local, né? Um sistema médico local que pode contribuir para esse microsistema, que é a atenção básica, no município, e para o macrosistema, que é o SUS. Tá? Bom, e aí, como produto desse trabalho, nós vamos ter, pelo menos, tem mais ainda coisa para sair, mas até agora temos essas 2 publicações, aqui na revista Fitos, da Fiocruz, e depois esse livro aqui, que é organizado por o pessoal do Rio Grande do Sul, sobre inovações na Amazônia. Um outro trabalho também é a seleção de espécies vegetais com potencial atividade contra vetores de doenças como dengue, zika e chikungunya, para o isolamento de substâncias ativas. É um trabalho também que foi desenvolvido por uma aluna minha, né, que defendeu esse ano, e que
no âmbito do projeto que eu coordeno, que é Estudos Etnobotânicos e Etnofarmacológicos na região amazônica, e esse projeto, no âmbito desse outro projeto, que é o Arbocontra o Brasil, que é coordenado por uma colega da Universidade de Brasília e que tem como meta contribuir para o Programa Nacional do Controle do Vetor Aedes aegypti e das arboviroses por meio da prospecção de substâncias da biodiversidade de plantas. Então, ela documentou esses saberes associados aos recursos naturais da medicina tradicional na comunidade de Marinaú, situada na Floresta Nacional de Cachoanã. Tá? Ela documentou esses saberes, no busca de compreender aspectos que envolvem esse sistema de saúde e doença local e prospectar substâncias obtidas de plantas destinadas ao controle do Aedes aegypti. Então, por enquanto, nós temos esse artigo aí, que pode ser interessante para alguém, né? E saindo um pouco do programa, uma proposta que eu faço, primeiro eu mostro aqui um pouco alguns trabalhos que foram feitos com comunidades indígenas, né? Esse primeiro aqui, né, com os Ronicui lá parece que do Acre, né, que é um trabalho com os pajés, as plantas e tal. Esse aqui também é um trabalho desenvolvido por um botânico, por um antropólogo e um etnobotânico, né, com os Yanomami, né, que tem os registros de uso de plantas e tal. E esse último aqui é um livro que foi lançado esse ano e que foi coordenado por mim, por uma colega do Museu Goethe, que é a Cláudia Lopes, antropóloga, né, e cujos autores são esses indígenas aqui, os especialistas tradicionais, né, homens, todos eles são homens. Tem um jovem aqui que nos ajudou muito na elaboração, que fez o vídeo, né, que ontem eu mostrei no curso, inclusive. O outro aqui, que foi o nosso, que é bilíngue, e foi o nosso tradutor o tempo todo do projeto, e as mulheres que resolveram, ao final, se apresentar também e colaborar com esse trabalho, que foi muito lindo, inclusive. Então, eu acho que esse tipo de trabalho tem que ser promovido a cada dia mais, principalmente depois disso que a gente passou, e que ainda está passando, né? Nesse momento de pandemia, onde tanta gente se foi, e entre esses tantos que se foram, né, nós vamos ter vários pessoas com conhecimento grande sobre a nossa biodiversidade. Então, ele é físico, foi feita uma tiragem não muito grande, que era para eles, né? Tanto livro, mas vai ter disponível no site do Museu Goethe. Amanhã, então, eu vou confirmar isso, tá? Se não colocar, tem que colocar. Acho que é importante para todos nós. Ele fala não só das plantas, mas um pouco do sistema de saúde, do sistema de cuidados em saúde, Caiapó. Quase acabando. Faltam mais 2 slides, eu acho. E um outro livro que eu acho que pode ser muito interessante para nós do programa, é esse livro aí que acaba de sair, que é o Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico Atual e Potencial, que eu recebi, embora eu seja uma das coautoras, eu só recebi o PDF, não sei se vai ter físico, mas é um livro muito bonito, e nele nós vamos encontrar 159 monografias de espécies nativas da Amazônia, e essas 159 espécies elas estão distribuídas em 9 categorias de uso. Então é um livro muito rico, realmente é um livro rico, que demorou muito a sair. Um projeto Plantas do Futuro, que eu acho que começou em 2005, sei lá. O coordenador, inclusive, já se foi, e esse livro não tinha sido publicado. Tem uma homenagem muito bonita, inclusive, a ele aí, esse livro. E todas as regiões do Brasil, não sei se nós somos úteis, não sei se foi publicado do Sudeste foi. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, eu acho que o nosso era o último. Não, mas aqui já saíram. Aqui tem alimentícias, aromáticas, condimentares, corantes, tarará, ornamentais cá embaixo, oleaginosas. Então, eu acho que é um livro muito importante
principalmente para aqueles que querem, como é que eu posso dizer, que querem trabalhar com dados secundários, né? Mas que possam verificar as plantas amazônicas que foram estudadas. É claro que ele não é um livro que tem informações exaustivas, porque ele está um pouco, houve uma, como é que fala? Tem muito tempo que esse livro está pronto e só foi publicado agora, né? Mas eu acho que ele dá uma noção do que se precisa fazer para que essas plantas se tornem realmente reconhecidas como plantas que possam ser usadas não apenas no SUS, mas até se tornar medicamentos, né, importantes para a gente. E, finalmente, então, trago aqui uma conclusão, né, que o programa tem contribuído para a formação de doutores na Amazônia, nas 3 linhas de pesquisa. Tem havido e promovido uma certa interdisciplinaridade, tem qualificado quadros institucionais em toda a região. No entanto, eu acho que essa é uma realidade ainda. Faltam bolsas, né, outros financiamentos. Será que esse horizonte é favorável no atual contexto político e econômico do país? Ontem eu vi o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação falando que tem recursos, vai sair um monte de edital e tal. Os editais saem, dão um tempinho mínimo para você fazer e acaba, e muita gente às vezes não vê nem o recurso. É o que tem sido a prática nos últimos tempos. Então eu fico assim meio descrente. Bom, intercâmbio dos profissionais da área que compõem a rede, contribuindo com suas expertises na oferta de disciplinas, orientação de alunos, elaboração e condução conjuntas de projetos de pesquisa que visem alcançar os propósitos ambientais, econômicos e sociais da Rede Bionorte. Tem havido algum também, mas não é tão expressivo assim, pode melhorar, né? É pouca comunicação entre os docentes atuantes na área do conhecimento em questão, ou seja, na área das etnociências. Ainda nós somos pouco e ainda estamos trabalhando um pouco isoladamente, vamos dizer assim. Algumas parcerias, né, já existem, mas eu acho que essas parcerias elas têm que ser reforçadas, melhoradas, estimuladas, inclusive, para que a gente ganhe espaço também nesse programa que tem se mostrado importante para a região. Um número inexpressível de teses, como a gente já viu, com essa abordagem, se considerarmos a biodiversidade e a riqueza sociocultural da Amazônia. E, finalmente, eu coloco aqui por que isso vem acontecendo, né? Porque as teses nessa sub-área ou linha de interesse em foco não floresceram se considerarmos essa dupla diversidade. Né? Será que isso está relacionado ao número de docentes atuando, né, com essa abordagem? Isso teria a ver com o impacto da legislação que regula o acesso ao conhecimento tradicional associado e o patrimônio genético? Ou isso teria a ver com o Comitê de Avaliação em Biotecnologia? Essa última, eu deixo essas questões aqui para a gente discutir, ou para a gente refletir, né? Ou mesmo conosco, e me parece que esse último aí, Comitê de Avaliação em Biotecnologia, até 2017, nos prejudicou bastante, né? Porque como é que eu vou como é que fala? Me doar tanto assim para fazer teses nessa área, se depois eu tenho que publicar na biotecnologia, e a biotecnologia não considera muitos nossos trabalhos, né? Mas eu soube que desde 2017, para a biotecnologia não importa muito, né, se é da área, se é da etnociência, se não é, eu não sei muito bem, mas é o que dizem. E com isso eu encerro aqui a minha apresentação e agradeço a todos pela presença. Obrigada. Bom, muito obrigado, Marla. Daqui a pouco a gente se junta aí no final para ver se tem alguma discussão. E aí eu queria aproveitar e já chamar aqui a presença da Flávia. Flávia Cristina Araújo Lucas, da Universidade Estadual do Pará, é professora da UEPA, curadora do herbário MFS, e é
Professora MFS é professora Marlene Freitas da Silva e atua no ensino, pesquisa e extensão, trabalhando em projetos com a sociobiodiversidade da Amazônia Paraense. Então, obrigado. Obrigada, Bernardo. Obrigada a todos vocês que estão aqui, né? Estar aqui com a professora Márlia também é um prazer, né? Depois desse tempo todo de convivência. E quero só ressaltar, né, que ela foi bem modesta no início da fala dela, porque ela criou uma linha, após a doutora Elizabeth Vandenberg, né, ela criou uma linha, uma filosofia, uma área de estudo com a etnobotânica. E aí eu via muito aquilo também, né, o que ela fazia, os alunos dela, e isso também foi bem, me fortaleceu muito, que quando eu cheguei na UEPA, eu lembro que eu também conversava com a professora Cláudia, eu não quero só fazer pólen, né? Eu também quero trabalhar com etnoconhecimento, com etnobotânica, né? Então, eu gostaria também de colocar que esse meu caminho, esse meu percurso, eu fui vendo a Regina Oliveira, eu fui vendo a Cláudia Lopes, a turminha que estava por ali, e a Elizabeth Vandenberg, com aquela sala cheia de plantas, né? Guardada e trancada, né? Mas que deixou para a gente um legado também de materiais, de publicações em feiras, tá? Então, o que eu vou colocar aqui, apesar de eu nem ter combinado essa fala com a professora Márlia, mas também é para a gente pensar que o programa Bionorte ele precisa olhar mais para a biodiversidade, a bioeconomia, não só de produtos, mas de pessoas. Quem é que está trabalhando? Onde eles estão morando? O que eles estão fazendo? Falta esse olhar, sim, um olhar nosso da academia, né? A gente está muito elitizado, demais até. Estamos produzindo materiais só para a gente, né? Então isso também é bom vocês pensarem. Está saindo muito material bom, mas isso ainda tem um número pequeno, um número reduzido. E eu penso que todos nós, né? A gente vai se aposentar, mas as outras gerações estão aí para continuar esse trabalho, tá bom? E o que eu vou colocar aqui para vocês, que é resultado de projetos, o projeto da Geisiane no Xingu, que começou em 2016, com agricultura familiar, e da Janaira Almeida, que hoje é nossa aluna do Bionorte. A Geisiane está desde 2016 no Xingu, trabalhando com agricultura familiar, sofrida por Belo Monte, arruinada por Belo Monte. A gente até coloca que são as ruínas de Belo Monte. São grandes atravessamentos e que tiraram recursos, tiraram histórias, tiraram registros, né? Imagina você ser tirado da sua casa. Você sai, isso já é uma violência muito grande, da sua ilha, de onde você morava, do seu sistema de cultivo. E aí, depois colocam você em outro local, que nem é mais o seu território, não é mais aquela ilha que você habitava. Então, eu vou mostrar 2 estudos de caso. Um vem tratar disso, de Belo Monte, com essa aluna que não está aqui hoje, mas ela é a protagonista desse estudo. A Janaira Almeida, trabalhando em assentamento no sudeste do Pará, e agora ela já é nossa aluna do Bionorte também. E quero agradecer a dona Lindalva, a Rita, o seu Zacarias, a dona Eva, o seu Bento, que são os nossos outros colaboradores, são os comunitários, são as pessoas que nos recebem também. Tá? Eu não posso deixar de destacar o herbário da UEPA, um herbário criado para catalogar, mas também para receber pessoas e para a gente estudar e ter um espaço de acolhimento para todos, não apenas para taxonomistas. E eu deixo aqui o convite para vocês visitarem também o herbário da UEPA. E o nosso programa Bionorte, com esses pontos que a gente está destacando aqui. Vamos pensar que a biotecnologia, o laboratório, o tubo de ensaio, a molécula, a substância, eles são importantes também. Mas por trás disso daí existe uma história. As pessoas que estão cultivando, manejando, com as suas técnicas próprias, esses recursos para que eles cheguem no laboratório. Tá? Então vamos lá, é para baixo, né? Não, é para cima. Isso é difícil, uma metodologia muito difícil. E são os 2 estudos de caso
para colocar aí os títulos, né, para vocês. Agricultura ribeirinha, no contexto de atravessamentos e ruínas ocorridos pela implantação de Belo Monte, e a agricultura no assentamento Porto Seguro, os PDS, né, os Projetos de Desenvolvimento Sustentável. O que é sustentável? Ou insustentável, para a gente pensar também. Aqui eu tenho a dona Lindalva. Onde é que é o vermelhinho? A dona Lindalva. Não, tá bom, Carlos, obrigada. O Carlos já está querendo ajudar. A dona Lindalva, no PDS Porto Seguro, e o seu Carlos, aqui, Ribeirinho do Xingu. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é como esses conhecimentos tradicionais com a agrossocio-biodiversidade, eles estão acontecendo com essas irregularidades, com esses danos, com esses desastres, com alteração de áreas, com sofrimento também, com luta e movimento. E como que essas pessoas elas também estão se articulando. Esses são os nossos registros. Aí eu venho colocar 2 pontos aí, a sustentabilidade da agrobiodiversidade no Xingu, prejudicada por Belo Monte, o Sudeste paraense com essa historicidade de uso da terra, esse legado que massacrou e ainda massacra, a posse de terra com a destruição, os projetos, né, mineração, energia elétrica, agropecuária, e a área do assentamento foi, né, uma área por uma família dominada por uma família muito famosa, né, no Pará. E até hoje essas áreas ainda estão ameaçadas com fogo. São áreas que elas estão com o cultivo, a agrofloresta, os assentados, mas ao redor tem sempre alguém aí colocando fogo e abrindo uma área de pastagem. Por isso que esses 2 pontos não são pontos, eles estavam ali e com esses dados eles estão se recuperando. Não, eles estão resistindo. O que eu vou colocar aqui para vocês são resultados de resistência, mas não que eles estejam numa condição melhorada das suas atividades de cultivo. E essas áreas de estudo, no caso, as áreas transitadas aqui são as comunidades que nós visitamos no Xingu. Todos esses pontos aqui foram visitados e nós trabalhamos com as entrevistas, com os relatos de experiência, o que essas pessoas cultivavam, o que elas tinham e o que elas têm. Nós fizemos esse antes e depois. E como elas estavam resistindo. Então, imaginem que isso começou em 2016. E nós acompanhamos períodos em que eles foram retirados das suas ilhas e já acompanhamos outro período em que eles conseguiram criar um conselho, que eu vou mostrar para vocês, como eles se fortaleceram como movimento, conseguiram voltar para suas ilhas, não para as mesmas, e alguns não. Então, nós temos ainda mais de 100 famílias que não conseguiram voltar. E esses pontos aqui foram os pontos visitados das pessoas que foram retiradas dos seus territórios. Então, cada ponto desse de comunidade é uma ilha. E aqui o nome delas. A área verde é a área que corresponde à barragem. Então, tudo isso aqui é a área da barragem que tem dano direto e indireto. Perdão. Aqui é a área que nós estudamos no Sudeste paraense, a região e a área do Projeto de Desenvolvimento Sustentável Porto Seguro, para Marabá, para o Sudeste paraense. O que eu coloco para nós avaliarmos e discutirmos nesses 2 estudos de caso? As interrupções de processos de vida. Depois eu vou colocar para vocês o que nós entendemos como processos de vida, com base nas respostas deles.
interrupção também de processos evolutivos das plantas e sementes, quando conservadas in situ, quando conservadas fora, quando conservadas próximos da sua casa, um adoecimento ambiental também, áreas como aqui, o Madison, olhando onde era a casa dele, e aí você encontra territórios em que o barco é enterrado, as ferramentas de pesca, o fogão, a geladeira, o que tinha por aqui é enterrado e queimado também. Pessoas que são retiradas do seu território de forma compulsória. Você tem 3 dias para sair daqui, senão vá na justiça. E o que é justiça para uma comunidade ribeirinha? Para pessoas que têm a sua forma de lidar, suas regras de lidar com o mundo. Os projetos, as realidades dos assentamentos, como as pessoas estão vivendo, as reconstruções de vida e os encontros de saberes também. Esses 2 pontos aqui são pilares que a gente tem observado para resiliência, para força, para o movimento, para ir para as ruas, para conseguir apoio do Ministério Público também, para conseguir apoio da SBPC, e aí começa a formar documentos e cartas. E isso foi uma vitória com os ribeirinhos no Xingu. Graças a essa carta, esse grande documento, eles conseguiram o direito de voltar aos seus territórios. Então, eu acredito nos movimentos, o movimento justo, o movimento validado, o movimento amparado por nós da academia e por IBAMA, por Ministério Público, todos as outras escalas da sociedade envolvidas nisso. Toda a comunidade, as associações, o cooperativismo são grandes forças para que a gente mude um pouquinho esses danos, né? E o que são os processos de vida que foi colocado lá no início? Mostrar o que é o território. Uma empresa como a Norte Energia, por exemplo, ela não sabe o que é o território, ela não sabe o que é uma vida ribeirinha. E eles contratam pessoas, contratam biólogos, antropólogos, eu não sei de onde essas pessoas saem, né? Porque como é que a empresa Norte Energia vai conceituar o que é ser um ribeirinho? Então, isso é só um exemplo de algumas das catástrofes de identidade, porque o ribeirinho ele vai se autodenominar. E os processos de vida, o entendimento do que se planta, do que se colhe, as variedades, o rio, ter beiradão, viver das suas roças, vender, ir para Altamira vender. Então, tudo isso é considerado processo de vida. A própria organização do território, então, nas nossas caminhadas, nós fomos saber onde é que é a floresta, o que é a roça, o que é o cultivo próximo da casa, a estrada, o que é o rio, de onde se tira alguma coisa. E isso aqui é um desenho. Isso aqui é um desenho para o PDS. Esse desenho de estrutura, de organização de território alimentar e de saúde, ele foi construído para o PDS. Mas nós temos também, que eu coloquei os 2, nós temos também para os espaços de território ribeirinhos no Xingu. E aí, 86 etnoespécies, espécies da floresta, as espécies da roça, as espécies do quintal, e como as pessoas estão usando e sobrevivendo. E esses territórios eles vão desaparecendo nessas lutas, né? Nesses conflitos. As espécies vegetais alimentícias, o que é perene, o que é de ciclo curto. As variedades dentro de um mesmo alimento, os tipos de banana, os tipos de cará, os tipos de mandioca. O patrimônio biocultural são verdadeiras coleções quando nós transitamos nessas áreas. E o outro ponto para ser colocado aqui, que são as interrupções. Então, primeiramente, eu coloco os processos de vida, de forma muito resumida. Mas as interrupções, o que a gente chama de interrupções, o que a gente observa,
tanto nos assentamentos, lá no PDS, a polícia por perto, a Comissão Pastoral da Terra orientando e dando força para essas pessoas saberem os seus direitos e as suas conquistas, o sindicato também, as comunidades invadindo os órgãos, invadindo os seus espaços para mostrar sua voz. Algumas das imagens, isso aqui é Belo Monte. Belo Monte começou desde 2011. Isso aqui, existe um tour para você conhecer Belo Monte. É como se fosse um pacote turístico. É gigante, é imenso, é tão grande que dá medo, né? É doloroso. Algumas das habitações interrompidas aí, afundadas, ilhas inteiras afundadas. E nesses caminhos, nesses traços aí, nesses percursos, imagine espécies como a golosa. A golosa só existe nessa área. Os centros de endemismo, que são perdidos e arruinados aí também. As espécies medicinais, e a gente tem um históricozinho de registro das espécies medicinais, como uma laurácea, que é a casca preciosa, que é da família da canela, né, para quem não conhece, acalmando, melhorando os nervos, a ansiedade e fazendo dormir no meio desses desastres todos. Pessoas retiradas dos seus locais, colocadas em reassentamentos, reassentamento urbano coletivo, reassentamento rural. Aí, nos reassentamentos urbanos, constroem umas casinhas desse tamanho, colocam as pessoas lá dentro, com poucos compartimentos, deixam um espacinho de quintal, mas mesmo nesses espacinhos de quintal, quem é da terra, quem é do beiradão, continua produzindo e cultivando e trabalhando ali. E as pessoas que estão na cidade, em bairros, e que saem dali, mas vão para a beira do rio, lá em Altamira mesmo, para tentar se fortalecer de alguma forma. Passam a comprar seus alimentos em supermercado, passam a comer coisas que antes eles davam, eles faziam. Então, eles davam de presente a farinha, eles davam de presente a mandioca, a macaxeira, e agora eles têm que comprar. Isso aqui, essas interrupções, elas vão levando a muitos danos. E nas nossas comparações, nesse estudo, o que nós temos aqui para mostrar muito resumidamente? 72% das famílias deixaram de plantar mandioca, que é uma consequência de perda de território. Nesse levantamento etnobotânico de plantas cultivadas antes e depois, um declínio de 45% do número de espécies. Isso é um grande desastre. Sem a mandioca, sem espécies que são ícones dessa cultura, que são emblemáticas, as pessoas deixam de produzir os subprodutos e se alimentar de outras formas também. Aqui é só um exemplo das áreas de margem de rio completamente exauridas, mortas, sem vida. No assentamento Porto Seguro, nós temos um trabalho que são os caminhos de luta, mostrando essas pessoas aqui é a dona Lindalva, quando eles estavam acampando, quando eles estavam tentando chegar nessas áreas e eram vai e volta e sendo carregados, lá vem a polícia, carrega alguma coisa aí, e ela sempre colocando para a gente as plantas que eram carregadas, os animais que eram carregados, para essa tão sonhada terra aqui. Isso aqui é uma Dona Maria Lindalva, uma expressão dela. Ela agora não é mais, mas ela era a presidente do PDS, desse grupo aqui de agricultores, Porto Seguro, e sempre algo atrelado às religiões e às religiosidades e à fé, que leva essas pessoas a continuar, a persistir no movimento. Só para ter uma ideia de que mesmo nessas áreas assentadas, e aqui fazendo um histórico, 2004, o assentamento Porto Seguro para 2019, mesmo com os assentados, mesmo
tentando aí revitalizar um reavivamento, como eles chamam também, um reavivamento dessas áreas. Mesmo assim, são áreas bem prejudicadas pelo fogo ao redor. Essas áreas, não apenas elas estão sendo moradia de agricultores familiares, mas já começaram a ser invadidas por outros grupos políticos também. E por isso que, mesmo com os programas de desenvolvimento sustentável, nós ainda temos perfis como esse aqui, da agropecuária chegando. E só para vocês terem uma ideia dos municípios que mais desmatam na Amazônia Legal. E como que nós estamos observando os percursos deles? Como é que eles estão transitando para conseguir se manter? Ou não, né? É um processo de exclusão, de vai e volta, uma unidade familiar desiste, outras persistem, e assim eles vão nesses conflitos e tensões, são grandes tensões. Né? Mas o que a gente tem observado que é muito forte? Eu coloquei essas três figuras aí geométricas. A organização coletiva, esses grupos se reunindo, entrando nas universidades, se formando e sabendo discutir com as empresas a identidade, fortalecimento de identidades, e eu vou mostrar para vocês aqui, logo em seguida, o que foi a identidade para esse grupo de ribeirinhos no Xingu. Eles criaram o Conselho Ribeirinho, o que é ser ribeirinho segundo os seus próprios protocolos, e tem alguns pontos aí que foram levados em consideração. O local em que se vive, ribeirinho é uma pessoa que mora na margem do rio, tem história local, vive da floresta, depende do rio para sobreviver, pode ter uma casa na cidade, porque uma das brigas e da exclusão que a Norte Energia colocou como pauta para excluir o ribeirinho e decidir quem é que vai ficar, quem é que não vai, quem é que tem direito, quem é que não tem, é porque a pessoa tem dupla moradia. Ribeirinho não pode ter dupla moradia, não pode ir a Altamira para ir ao médico, para ir para um supermercado. O ribeirinho não pode ir para o supermercado, ele tem que ficar o tempo todo na beira do rio, ele tem só que ficar ali pescando, ele não pode sair. E essa criação do conselho veio colocar justamente os pontos do que é ser ribeirinho pelo ribeirinho, não pela empresa. Pode trabalhar como caseiro. Vocês não têm ideia dos documentos que a Norte Energia escrevia e colocava. Não pode ser caseiro. Pode ser caseiro, mas tem sua história na beira do rio. Pode criar animal, pode ter cabeça de gado, pode ter cabeça de gado. Ele vai criar o que ele quiser ali. Ele não vai ser um fazendeiro. Então, são coisas absurdas. E que esse tipo de documento, que às vezes a gente pensa, não, isso não vai chegar. Não, tem... com a força da academia e do Ministério Público também, essas vozes elas acabam, de alguma forma, equalizando e tendo vez, algum protagonismo. Depende diretamente dos recursos naturais, de outros recursos. Possui conhecimentos e práticas aprendidas por meio da vivência, as suas próprias ferramentas de trabalho, as suas receitas, os seus protocolos de vida. Saber fazer, né, as suas próprias ferramentas, os seus apetrechos, né, de pesca, a canoa, o remo, tudo que vai tecer, tudo que vai ser uma forma de viver, de trabalhar, que tem relação com o seu cotidiano. Saber as construções, construir o que é importante para a sua sobrevivência. Um outro aspecto que tem sido também bem relevante é o mapeamento das tensões e dos conflitos. Quais são as dificuldades? E aí eu já coloco um exemplo do PDS Porto Seguro. O que está acontecendo nessas áreas? E eles colocam causas, consequências, situação atual.
o que os ribeirinhos lá em Belo Monte eles estão sofrendo com essas águas todas cheias de matéria orgânica. Ilhas inteiras afundadas, vegetação toda embaixo d'água, as malhadeiras, a rede de pesca toda cortada, as águas acidificadas demais. E isso daí também tem sido um grande documento de luta. Estou colocando para vocês as respostas perante a esses conflitos nesses 2 estudos de caso. E aqui eu estou colocando uma outra forma de responder, mas é com outro grupo, não tem a ver com esses 2 estudos de caso, que é um estudo nosso com os CAPO, e que é legal pensar isso, esses caminhos, essas estratégias, porque grandes pesquisadores indigenistas como Darcy Ribeiro, Berta Ribeiro, Balé, a própria Cláudia Lopes, a professora que estudou bastante os CAPO também, foram pessoas, e principalmente Darcy Ribeiro, que eles achavam que os CAPO não teriam futuro, que seriam uma grande destruição, um grande genocídio. E aí, quando nós olhamos os CAPO hoje, lá no Alto Turiaçu, e como eles estão se organizando, e a resiliência, a gente compara a fala de Darcy Ribeiro com o que eles estão agora passando e como eles estão se sustentando. E isso é bem legal, porque a educação do território e pelos próprios indígenas, ela tem sido um grande salvamento para eles. Então, vejam bem, aqui sempre a formação, a oca de saberes é uma força deles. A escolarização, a gestão são pilares deles. Isso aqui é uma construção indígena, isso não é uma construção nossa. E todos esses pontos de gestão, o que é o território, encontro de governança, autodefesa, nesse ponto de proteção do território, que tem um elo aqui que é o avivamento, eles chamam de avivamento, é quando essa área devastada, esse território muito massacrado, ele volta a ter espécies ali que eles próprios estão revitalizando. Tá? Então, são áreas de proteção criadas por eles. Saúde, assistência, cuidado coletivo. Isso aqui é um grande salvamento também. São as estratégias e as formas como essas pessoas estão sobrevivendo a esses massacres. Esse grupo em particular, ele tem sofrido muito com os missionários religiosos. Aqueles grupos que vêm da América do Norte e começam a tirar um pouco as suas práticas tradicionais com as suas religiões e religiosidades, e com isso está criando um grande conflito entre os próprios grupos indígenas. E para a gente pensar e finalizar só um pouquinho dessa ideia de como eles vão permanecer, como eles vão se sustentar e as estratégias, nós colocamos sempre o bem viver, o conceito do bem viver, os afetos do mato, que é o que a gente tem observado deles, que vai na contramão do modelo de desenvolvimento, de progresso, a riqueza, o crescimento, muito a biotecnologia. É um bem-estar físico e espiritual, e isso a gente discutiu até um pouquinho na nossa expedição de campo. A satisfação espiritual ela está num dos serviços ecossistêmicos. Filosofia de vida, nutrir-se de experiências, é um pouco isso daqui que essas pessoas também estão se agarrando para sobreviver. Aqui é uma fala de pessoas que estão ali tentando ainda, e eu finalizo com a da dona Lindalva, os agradecimentos à dona Rita no Xingu, seu Zacarias, e essa turminha aqui do Porto Seguro, a dona Eva, dona Lindalva, a agricultura familiar indo para a feira, e agradeço a vocês também. Obrigada. Obrigado, Flávia. Daqui a pouco a gente se junta de novo aqui na mesa. Bom, tem que me auto-apresentar, mas tudo bem.
Meu nome é Bernardo, eu sou professor da Unifespa e eu estou há um ano colaborando também com a BioNorte. Um ano não, menos de um ano, né? Esse ano que eu fui credenciado e estou orientando pela rede BioNorte. Bom, na minha apresentação eu vou ser espero que breve, para a gente ter espaço para conversar, mas só para contextualizar, a preocupação inicial que a gente teve para montar essa mesa e garantir um espaço aqui no Congresso era justamente ter um espaço específico para discutir etnobiologia dentro do Congresso de Biodiversidade e Biotecnologia. Eu concordo com as colocações, algumas colocações que a Mayla colocou, que a Flávia também colocou, que a gente tem muitas dificuldades de fazer trabalho de etnobiologia. Não só na região norte, mas acho que especificamente na região norte que a gente está, né? Uma delas é a integração dos pesquisadores. Talvez, além de marcar o espaço aqui nessa mesa, a gente possa conversar sobre algumas atividades que a gente poderia desenvolver para fortalecer a área de etnobiologia. Bom, eu também, além de estar há pouco tempo na BioNorte, eu também estou relativamente há pouco tempo aqui na região norte, em Marabá. Mas tem alguns trabalhos que a gente tem feito com PDS também. Então, isso mostra que a gente tem muitas coisas em comum entre os pesquisadores que atuam aqui na região. Mas, para a apresentação e para a gente fazer uma discussão dentro do tema de etnobiologia, eu quis trazer algumas questões relacionadas ao momento que a gente tem vivido. Então, eu imagino que todo mundo tem pesquisa de campo nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, né? Teve que fazer várias adaptações. Então, tudo que estava planejado, em vários aspectos, a gente teve que mudar. E tomar cuidado para não usar o termo errado assim, mas, de certa forma, o impacto da Covid nas pesquisas de etnobiologia ou estudo de plantas medicinais trouxeram novas perguntas ou novos elementos que a gente estudava com uma escala de tempo muito maior, né? Então, assim, acho que todo mundo, a gente está no espaço que foi o hospital aqui para tratamento de Covid em Belém. Todo mundo passou por alguma experiência traumática, ou conhece alguém que passou por alguma experiência traumática. Mas a Covid ela aparece como uma doença nova. Então, várias das doenças que a gente estuda nos sistemas tradicionais são doenças que, ainda que novas ou trazidas assim para outra localidade, que nem a malária, que já está aqui já faz séculos, vários tipos de febre, de diarreia, que foram trazidas há mais tempo, a Covid ela chegou com uma doença muito rápida. Então, em menos de 3 meses, a doença que ela surge na China, ela chega no Brasil. Em pouco mais de 3 meses no Brasil, ela chega nos lugares mais remotos, no Vale do Javari, no Xingu, no Brasil inteiro, ela já começa a ser disseminada. Mas o que a gente acaba observando é que o impacto dela é diferente entre as diferentes populações. E claro que aquelas populações mais vulneráveis foram as mais afetadas. Bom, então, entre as várias populações vulneráveis, acho que a gente dá mais ênfase aqui nessa discussão sobre a população indígena. A condução da pandemia foi criminosa pelo governo e pior ainda entre as populações indígenas e outras populações tradicionais. Então, as instituições de Estado não só não funcionaram, como funcionaram contra. E para a gente calcular qual foi o impacto, acho que não dá para calcular, mas a gente tenta entender qual foi o impacto para essas populações. E mais do que qual foi o impacto, quais foram as estratégias que elas tiveram para sobreviver. Então, a doença é nova. A princípio, não existiria nenhuma planta testada nesses sistemas tradicionais para tratar a doença. Então, o que elas fizeram? O que essas populações fizeram? Bom, e aí são alguns dados assim. Por exemplo, aqui no Brasil, essa semana eu estava atualizando os slides, são 680 mil mortes. Dessas 680 mil, daqueles estudos da EpiCovid lá da Universidade Federal de Pelotas e da Anistia Internacional, eles calculam que se o Estado brasileiro tivesse feito o mínimo, como outros países fizeram,
pelo menos 450 mil mortes, 450 mil mortes tinham sido evitáveis. Então, só para a gente entender a dimensão de uma doença nova. E aí tem outras coisas assim curiosas, mas não vou ficar muito. Que apesar de ser uma doença nova, ela teve muito mais investimento financeiro, muito mais pesquisa publicada do que outras doenças negligenciadas. Eu estava vendo um dado que falava, por exemplo, em 2 anos de pesquisa da Covid, foi investido mais dinheiro e tem mais publicação do que em 100 anos de malária, de pesquisa de malária. Mas, assim, sem ser superficial, várias das vacinas, enfim, várias tecnologias que estão sendo desenvolvidas para a Covid são resultados de pesquisas antigas também, né? Mas é só para a gente ter dimensão qual que é o tamanho dessa doença nas populações. Bom, população tradicional tem várias características próprias. Então, uma dessas características que é comum para a maior parte das populações tradicionais é que o conhecimento tradicional ele é passado de geração em geração através da forma oral. Então, as pessoas mais velhas, aqueles conhecedores, eles têm um papel muito importante para a sobrevivência e para a manutenção cultural dessa população. Bom, então, a gente viu no outro slide, acho que vai aparecer de novo aí, que foram muitos óbitos entre indígenas e muitos óbitos de pessoas importantes para essas sociedades. Então, no Brasil inteiro, assim, desde o Javari, Xingu, Sul, Sudeste do Pará, foram várias lideranças que morreram. E aí, a Mária estava mostrando ontem na apresentação dela qual a preocupação, principalmente dessas pessoas mais sábias, que acumulam conhecimento, em manter esse conhecimento, ou pelo menos passar para as próximas gerações. Então, o slide está aqui. Bom, o Api, Aricaçu e o Inuhu, eles eram 3 irmãos do Suruí Kewara, que eles, sim, passaram por vários momentos importantes da história dessa população. Desde a época da ditadura, contato com abertura de estrada, e os 3 acabaram falecendo durante a pandemia. Então imagina que perda que essas 3 pessoas, sim, a morte dessas 3 pessoas representam para essa comunidade. O Aritana, que, enfim, é um dos criadores do Parque Indígena do Xingu, que ajudou os irmãos Vilas Boas a levar as populações para dentro da área do parque. Era uma pessoa super importante lá, falava não sei quantas línguas, também veio a óbito por causa da Covid. E mais especificamente, acho que para a relação com a etnobiologia, a gente tem o Zé Ité e o Paulinho Paiacã, que eles eram pessoas super importantes, trabalharam com o Daryl Pose, com a Elaine, com vocês, acho que trabalhou também, né? Estiveram os dois aqui há 3 anos atrás, 4 anos atrás, no Congresso de Etnobiologia, que foi aqui também. Mas ilustra como que a perda de pessoas, assim, nessas sociedades tradicionais, não dá para comparar, mas é muito sensível quando a gente pensa no conhecimento que ele acaba sendo perdido também. Bom, então, um tanto do que eu estou trazendo aqui é de um projeto que foi financiado pela Claxo e de um grupo que se formou lá na região de Marabá, que era uma rede de apoio mútuo aos povos indígenas. Então, como o Estado estava ausente e existiam várias demandas, desde alimentação, apoio em hospital, informação, máscara, enfim, várias pessoas que atuam com povos indígenas acabaram se juntando para tentar atender essas demandas. Então, várias das informações dessas 2 atividades e de um trabalho de TCC de uma aluna lá da biologia. Bom, primeira briga que tem ilustra como que o Estado ele foi ausente e foi criminoso em relação aos povos indígenas. Então, legislação a gente reconhece a autodeterminação, é uma na política nacional, na Constituição Federal, enfim. A gente sempre reconhece a autodeterminação dos povos. O Estado deixou de reconhecer. Então, população indígena que vive em área urbana deixou de ser atendida pelo Estado dentro do sistema do CESAI ou pela própria FUNAI. E agora, no meio disso ainda, eles tiraram atendimento em território que não teve a demarcação concluída. Então, o movimento indígena, acho que ele foi muito eficiente
na luta, assim, durante a pandemia. Então, eles fizeram relatórios junto com sociedades científicas que embasaram intervenções do Supremo Tribunal. Eles fizeram uma contabilização paralela da quantidade de óbitos de pessoas indígenas. E aí, só para vocês terem noção, a PIB, então a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, contou 1.315 óbitos. A CESAI, que seria responsável pela saúde dos povos indígenas, contabilizou só 919. Então, eles excluíram várias pessoas que viviam em contexto urbano, e várias outras pessoas também dentro do território não tiveram o óbito registrado relacionado com a Covid. Então, só depois com a intervenção da PIB, com a intervenção do STF, que mudou isso. E aí, o que chama atenção, entre os povos indígenas, não foram todos que foram afetados da mesma forma. Então, alguns povos tiveram muito mais óbitos do que outros. E aí, por que alguns povos são mais afetados do que outros povos? Provavelmente porque eles tinham questões que aumentavam a vulnerabilidade deles. Então, entre os chavantes, você já tem uma situação super complexa de insegurança alimentar, má alimentação ou desnutrição. Também várias terras indígenas cercadas por cultivo de soja. Entre os terenas, você tem um monte de terra que não foi concluída. Os cocamas também estão na periferia daqui de Manaus. E os guajajaras, que estão com todos os territórios bem ameaçados aqui na região do Maranhão. Então, a gente pode fazer uma relação entre povos que foram mais afetados, que tiveram mais óbitos, com aqueles que têm os territórios mais ameaçados. Bom, então, território invadido, insegurança alimentar, mineração, garimpo. Então, tudo isso daí são fatores que aumentaram a vulnerabilidade dos povos indígenas durante a pandemia de Covid. E aí não é difícil da gente imaginar por que cada um desses fatores atrapalhou o combate à Covid, né? Então, garimpo, você tem circulação de pessoas, você tem ausência do Estado, desnutrição, você já tem várias questões que prejudicam a saúde dessa população, atividade religiosos missionários também, que não só circularam no território, mas também disseminaram notícias falsas, desmatamento. E aí, o ISA, o Instituto Socioambiental, ele fez uma modelagem para ver outros fatores que podiam estar envolvidos com ameaça aos povos indígenas em relação à Covid. E aí eles elencam, além dessas questões aqui, proteção do território, a estrutura hospitalar, como que o crescimento de casos de Covid está nos municípios, o IDH, o perfil etário e o sistema do SUS nos municípios. Então, um dos povos que foi bastante afetado aqui no sudeste do Pará foram os Assurini do Tocantins. E aí o pessoal fazia a comparação. Que você tem lá em Tucuruí mais turbina na hidrelétrica de Tucuruí do que você tinha de respirador nos hospitais. Então, são algumas coisas que fazem a gente refletir assim, qual que é a prioridade do Estado em cada um desses municípios que vão levar a população a estar mais ou menos vulnerável. Especificamente aqui do sudeste do Pará, que são 39 municípios, a gente tem 12 povos indígenas lá, mas esses daqui acabaram sendo os mais afetados em número de óbito. Então, os Assurini, que estão do lado de Tucuruí, tem uma BR que passa lá dentro, tem atividade madeireira sobre pesca, tiveram 6 óbitos. Os Paracanã, a gente vai ver depois, mas eles têm um território bastante afetado pela Transamazônica, pela hidrelétrica de Tucuruí, mas o território deles ainda é grande e relativamente conservado. Então, eles conseguiram se refugiar dentro do território. O Suruí, você teve 3 óbitos, são daqueles irmãos que eu mostrei para vocês. Então, eles são impactados pela Transamazônica, pela BR-153, atividade madeireira, falta de caça, insegurança alimentar, incêndio florestal. Os Gavião tiveram 5 óbitos, que eles estão em Bom Jesus, Tocantins, do lado de Marabá. Impactado pela Eletronorte, linha de alta tensão, hidrelétrica de Tucuruí, pessoal que foi deslocado para lá. BR-230, 222, Estrada de Ferro Carajás, invasão, incêndio. Sem falar de outros projetos que são desenhados ou que já foram anunciados para a região, né? Então você tem a hidrovia a hidrovia da Araguaia-Tocantins, você tem outra exploração de minério, e os Caiapó e o Chiquinho ficaram aqui para baixo, mas tudo bem. Então, eles têm uma situação parecida,
os Chicrim e os Kayapó em relação à invasão do território e a atividade de garimpo e a atividade de mineração. E aí os Kayapós estão do lado do Xingu, terra indígena Baú, ainda tem o asfaltamento da 163. Então a gente vê que aquelas populações que tiveram muitos óbitos são populações que vivem em territórios ameaçados. Bom, daí a gente vê dois tipos de estratégias. Esse que seria o tema da palestra, mas tudo bem. A gente vê dois tipos de estratégias principais que os povos indígenas fizeram. E aí generalizando, porque cada um é uma situação específica, né? Então, a primeira que a gente poderia, assim, englobar seria resgate de algumas estratégias que foram utilizadas ao longo da história. Então, se a gente pega nos relatos do Renstaden, do Nóbrega, do Manuel da Nóbrega e do Anchieta, ele falava que com frequência, quando os povos tupis do litoral tinham muitas mortes dentro de um espaço, eles abandonavam aquela aldeia, botavam fogo e iam para outro local. Isso outros povos também fazem até hoje. Então você teve com muita frequência, que foi relatado, a fuga daquelas aldeias grandes, onde tem muita gente circulando, para locais isolados. Então, dentro da terra indígena Xicrim, você tinha 5 aldeias. Durante a pandemia e depois da pandemia, surgiram mais 10 aldeias. Então, foi um movimento de divisão e de fuga dentro do espaço protegido. Então, o território ele tem um papel fundamental para a proteção dessa população. Bom, questão da alimentação. Então, aquelas populações que têm o território mais afetado, ou menor, ou já com sobrecaça, sobrepesca, tiveram muita dificuldade na obtenção de alimentos. E uma das coisas que a gente viu, não só no movimento nacional, mas regionalmente também, é que as populações indígenas elas se articularam muito e com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, com CIMI, com ONG, com universidade, entre elas, com o Ministério Público Federal. Então, de certa forma, com a ausência do Estado, quem garantiu a própria sobrevivência da comunidade foi a comunidade, através das suas parcerias locais. Então, a PIB, a FEPIPA, várias outras instituições fizeram isso. Bom, e aí o que seria o específico, que era o uso de plantas medicinais, que eu vou ser mais rápido. O que acontece? Talvez a gente pensasse assim, é uma doença nova. Qual planta ou qual remédio que a pessoa vai usar? Ou como que ela vai descobrir qual remédio ela pode utilizar? E a gente viu que cada um desses povos, ou em cada situação diferente, tiveram respostas específicas. A primeira era entender como que era a doença. Então a Covid ela é uma doença super complexa que ataca vários sistemas do corpo, depende de indivíduo para indivíduo, e ela traz vários sintomas. Então, o que foi comum? As pessoas usarem plantas que eram utilizadas para tratar sintomas semelhantes, que já eram conhecidas. Então, no Rio Negro você teve a carapanaúba, saracura, raiz de açaí, enfim, algumas plantas que eles já utilizavam, inclusive para outras doenças. Você tem o uso de várias plantas utilizadas para tratamento de doenças respiratórias, a copaíba, limão, alho, que já eram utilizadas e conhecidas antes. Ou, por exemplo, plantas utilizadas para o tratamento da malária, que de certa forma foi relacionado com a Covid. Então parece que há uma relação entre os sintomas da Covid com as plantas que foram escolhidas e já eram conhecidas. Eu acho que é importante fazer uma ressalva aqui, que várias dessas plantas elas têm efeito já comprovado para o tratamento desses sintomas, mas não especificamente como antiviral para a Covid, né? Então, foram utilizados para o tratamento da Covid, mas para tratar os sintomas. E aí, uma outra situação interessante que tem, que acho que dá para... lembrei do filme que a Marla mostrou ontem, também no minicurso, que em um dos casos, uma das pessoas relatou o uso de uma planta que ela sonhou com essa planta. Então, ela sonhou que aquela planta ia salvar a comunidade contra a Covid. E aí ela passou a ser utilizada. E é uma planta que não tem relação, pelo menos na revisão de literatura, com tratamento de alguma doença respiratória ou febre ou viral, alguma coisa assim. Mas foi uma das formas que o pessoal colocou como uma planta nova para tratar a Covid. Bom, e aí uma outra coisa interessante que aparece, que
Como várias pessoas começaram a atuar em rede, pessoal da Pastoral da Saúde, de outras regiões, de outros municípios, então muita informação circulou e circulou rápido. Então, por exemplo, foi comum, pelo menos na nossa região, o preparo de plantas medicinais ou de preparados, como xarope de cupim, dentro dos municípios e depois foi distribuído para os territórios indígenas e acabou sendo incorporado pelo sistema deles. Então a gente vê que não dá para falar que é um fenômeno assim, a Covid, mas como tudo ocorreu muito rápido, a gente pode observar várias formas de como que a informação e o conhecimento tradicional ele pode ser adaptado num novo contexto. Então, acho que, enfim, fazendo vários trabalhos, assim, você procura, você vê, notícia de jornal, trabalho científico eu achei pouco falando sobre isso. Tem 2 trabalhos de revisão de planta para Covid. Mas assim, a gente pega vários relatos de populações indígenas que fizeram uso de planta medicinal, o que não é estranho. Tem. Bom, aqui. 80% da população mundial faz uso de planta medicinal para tratamento primário, que nem a Organização Mundial da Saúde fala, então não é nem um pouco estranho o uso de planta medicinal para o tratamento da Covid e para os seus sintomas. Aí eu só vou voltar aqui. Eu passei rápido. E aí teve uma aluna da graduação, lá em Marabá, que ela é Helenara Guajajara, então ela pertence a esse povo, e ela resolveu fazer o trabalho dela de TCC com o estudo de uma planta específica, que era uma planta muito importante para a cultura dos Tenete Rara, que o nome da planta é o irarô, aqui. Só que o povo Guajajara, originalmente, ele é dessa região do Mearim, assim, do Maranhão, e algumas famílias atravessaram e foram parar lá no Pará. Então tem uma comunidade grande de Guajajara que está em Itupiranga, perto da terra indígena Paracanã, que é um ecossistema totalmente diferente de onde eles vieram. Então, de um lado é cerrado, e do outro lado, que eles migraram faz 20 anos já, é a Amazônia. Só que é uma planta muito importante para a cultura. Então, é uma planta utilizada no ritual da menina moça, quando vai ter o nascimento da criança. E ela tinha o mesmo nome. Então, ela falou: olha, essa planta é muito importante. E aí, uma das perguntas que ela fez, se a planta que o pessoal usava no Maranhão era a mesma planta que usava no Pará. E não era. Então, dentro dessas migrações, plantas que acho que não tem nem a classe de... Um tem alcaloide, que é a Apocynaceae, outra é Cimarubácea, que seria carcinoides. Eles nem têm os componentes muito próximos, mas são plantas super importantes, essas 2 espécies, em culturas diferentes. Então, você tem o relato de uso dessas plantas em várias culturas. Mas mostra como que esse processo de migração das populações indígenas, que não parou na Constituição depois de 88, obriga essas populações a fazerem adaptações no uso das plantas medicinais. Então, tem o mesmo nome, na verdade tem uma adaptação, uma mudança, mas elas são utilizadas para as mesmas coisas, seja no Maranhão, seja no Pará. Bom, então, o uso foi disseminado. Tem uma publicação, uma cartilha da Federal de Minas Gerais, que eles listam 29 plantas usadas para os sintomas da Covid. E uma experiência super interessante que ocorreu foi da Bolívia. Então, Bolívia, com a recuperação depois do golpe que teve lá do Estado pelas populações tradicionais, eles têm dentro do Ministério da Saúde uma estrutura que valoriza bastante a medicina tradicional. E a Bolívia são vários povos também. Então, eles fizeram uma recomendação que foi publicada do que era a Covid e quais as plantas já conhecidas e bem aceitas utilizadas pelas populações locais para tratar o sintoma da Covid. E isso foi adotado como política oficial de Estado, ainda mais pensando que a Bolívia é um Estado assim, financeiramente pobre que demorou para ter acesso à vacina. Então, como política de Estado, eles adotaram o uso dessas plantas medicinais. Bom, e aí, considerações finais, assim, primeira questão que tem, que eu esqueci de colocar aí, é a relação entre a sobrevivência das populações indígenas e a proteção do território. Então, é uma relação direta entre
as estratégias, seja da caça, do uso das plantas medicinais, da fuga, da divisão das comunidades, das aldeias e a proteção do território. Então, essa é a primeira questão. Depois, que a Covid, ela, a princípio, é uma doença que se manifestaria da mesma forma em toda a população, mas algumas foram mais afetadas. Então, ela mostra de forma bem evidente aquelas populações que já sofrem algum tipo de vulnerabilização, seja de insegurança alimentar, de ausência de atendimento de saúde, de desproteção do território. Então, ela mostra situações que já existem, situações que já eram vivenciadas por aquela população, mas que ficam muito mais claras e mais evidentes quando você vê que algumas populações sofreram mais óbito do que outras. Então a gente vê que essa situação já existia, mas a Covid ela deixa mais claro. Bom, populações indígenas, acho que o Ailton Krenak, numa das falas que ele tem bastante impactante, ele fala, olha, a gente sobrevive aí há mais de 500 anos de atrocidades que cometeram com a gente, né? Agora eu não sei vocês, não indígenas, como que vão sobreviver. Era antes da pandemia que ele falava isso, mas tudo bem. Então, as populações indígenas elas mantêm várias estratégias de sobrevivência sem a dependência total do Estado. Então, o Estado sempre foi ausente, mais ou menos dependendo da época, mas as estratégias de sobrevivência sempre tiveram. E aí eles resgatam, dentro das articulações, o uso das plantas medicinais. Bom, então comentei com vocês que tem algumas publicações sobre plantas para tratamento da Covid. Maior parte dessas plantas são utilizadas ou são relacionadas e já foram estudadas para o tratamento de alguns desses sintomas ou de algum desses sistemas, mas não tem nenhuma que foi testada, pelo menos eu não encontrei nenhum estudo que foi feito teste para o tratamento viral da Covid, do coronavírus mesmo. E aí, o que sim, acaba me chamando mais atenção nesse trabalho, que acho que ele não terminou, na verdade, é um apanhado assim do que foi feito, é que a gente vê que o uso de plantas medicinais, como qualquer aspecto cultural, ele é adaptativo. Então você tem uma interferência nova e aquele sistema ele tem que se adaptar. Então foi uma doença nova que chegou em poucos meses nas comunidades, mas em poucos meses você vê que todas as comunidades estabeleceram estratégias próprias. Algumas que foram resgatadas e outras são novas. Mas é isso. Então, obrigado. Eu queria chamar a Flávia Marla também para sentar aqui na frente. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma consideração? Pessoal tímido. Olá, boa tarde. Eu sou o Kennedy. Prazer revê-la aí. Eu queria parabenizar mesmo pelos trabalhos que vocês fazem. É de extrema importância abordar esse contexto ambiental mesmo que as comunidades estão vivendo. E eu queria fazer uma pergunta. Não sei se tem resposta para essas perguntas, mas além desses trabalhos, todos os relatos e documentados esses artigos, tudo isso vira um conteúdo. Eu queria entender se é possível transformar esse conteúdo de uma forma de mobilização para essas comunidades. Até que ponto que a gente consegue intervir para essas comunidades não sofrerem mais com esses impactos ambientais. Aí eu não sei se existe algum trabalho que vocês já fizeram, ou se tem estratégia para novos trabalhos que conseguem articular essa ideia e fazer algum movimento mesmo para a comunidade não sofrer mais com isso.
Oi, eu vou começar a falar, depois os colegas, né? A gente não tem muita regra e protocolo, né? Vou colocar para você que o que eu tenho visto que a academia pode ajudar e amparar, como academia, as associações, a academia, a gente como academia, eu vou dar exemplo de trabalhos nossos, a gente tem que estar na linha de frente no corpo a corpo nesses estudos. Quando nós começamos hoje qualquer trabalho com comunidade, nós já começamos com ações. Qualquer trabalho, mestrado, doutorado, seja o que for, a gente já começa com ações. E são ações que elas são resultado de diagnósticos, né? A própria comunidade que coloca as suas demandas. E aí, no meio lá do trabalho de Belo Monte, por exemplo, eles passaram por uma situação que eles não poderiam voltar para alguns territórios e plantar algumas espécies, como espécies exóticas, espécies exóticas perenes. E a gente discutiu muito isso, eu coloco bastante isso em sala de aula, como é que ele não vai plantar limão, mamão, banana, né? E aí o que nós fizemos como academia? Nós fizemos as nossas cartas, os nossos documentos, amparados com dados de pesquisa. Aí você tem resultado de pesquisa de vários grupos, de outras áreas, e isso tudo vira um documento. E com esse documento, eles foram autorizados a plantar as espécies perenes, porque começaram a colocar um monte de regra, é APP. Né? Não pode. Tá? Não pode, com todos os danos de Belo Monte, não pode. Né? E aí a gente coloca dado de pesquisa de várias áreas, prepara documentos e chega com essa força para tentar reverter essas situações. O que mais que a gente pode fazer no associativismo? Dar um amparo também para eles, na profissionalização, nas tecnologias sociais, nessa identidade que a gente quer buscar, precisa ter CNPJ, precisa ter um conselho. Nós também, como academia, a gente, pelo menos nos nossos trabalhos, a gente tem tentado fazer isso, mas sempre dados dos nossos estudos. E, de alguma forma, acompanhá-los. Os nossos projetos, eles acabam sendo projetos de vida. Você fica numa região, não sai nunca mais dali. O seu WhatsApp, a gente tem trabalho assim, corpo a corpo. Nós não somos pesquisadores só de computador, né? A gente está ali, na linha de frente. Para você ter uma ideia, a gente vai até para as ruas. Lá no Xingu, lá em Altamira, a gente foi para as ruas também, levantando as faixas, as bandeiras todas, para você se fazer presente, como academia. Eu não sei se eu te respondi. Eu acho que você quer saber como que a gente pode transformar e ajudar, né? No caso desse grande documento que nós preparamos, nós conseguimos transformar uma situação. E é assim que a gente tem tentado. É difícil, nem sempre a gente consegue, mas continuamos. Tá? Não sei se os colegas querem colocar mais alguma coisa a respeito disso. Não? Bom, boa tarde a todas e a todos. Me chamo Amanda e eu quero primeiro agradecer, né, por esse espaço que eu particularmente, né, pouco tive acesso, pouco participei de discussões como essa, né, que apresentassem os sujeitos que estão no campo, né. A gente está finalizando aqui o último ano de agronomia e a gente pouco discute, né, fala muito das técnicas, mas esquece de falar do sujeito, das pessoas que ali habitam. Então, primeiro agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, pelas excelentes explanações. E, na verdade, fiquei com uma curiosidade, eu acho que foi do professor Bernardo, quando ele falou sobre, né, que as comunidades indígenas
se lançaram de diversas estratégias para enfrentar, né, a pandemia, que teve uma específica que sonhou com uma planta e utilizou essa planta. E aí eu queria saber se teve acesso de que foi essa planta e se essa planta ela teve alguma reação, né? Se teve algo positivo, se a comunidade continua usando, se teve algum estudo sobre essa planta. É isso, muito obrigada. É, bom, eles continuam usando, mas como eu falei, é uma planta que, por revisão que eu fiz, eu não encontrei nenhuma informação do uso dela específico para tratamento, por exemplo, respiratório ou antiviral. E também não tem nenhum estudo dela sobre o efeito sobre a Covid. Mas ela foi utilizada e continua sendo utilizada. E o interessante é porque, além dela ser utilizada pela comunidade, a Pastoral da Saúde, por indicação desse pajé que sonhou com a planta, passou a utilizar ela e disseminar o uso dela também para as comunidades. Então foi localizado, mas já está bem disseminado o uso dela agora. Bom, ninguém tem mais nenhuma pergunta? Então, queria agradecer a presença de vocês que estão aqui até agora. Acho que é um momento bastante importante, né, para a gente marcar espaço no evento. E acho que pensar até estratégias depois, quem está atuando dentro da Bionorte, da gente interagir mais, marcar mais espaço ainda, para ter mais gente trabalhando com etnobiologia. E aí, agradecer a disponibilidade da Flávia, da Malha, e também de outros colegas que não puderam estar aqui, mas também atuam com etnobiologia também nos seus campos, né? Então, acho que a etnobiologia é um negócio bacana, porque é uma área super ampla. Então, você tem desde a etnofarmacologia, a etnozoologia, a etnobotânica, pessoal que trabalha mais ligado à sociobiodiversidade. Então, possibilita a gente ter bastante diálogo com outras áreas, né? Então, agradeço novamente a presença de todos. E acho que isso, vocês querem fazer alguma consideração? Bom, obrigado. Boa tarde para todos.